Prezados alunos de Bioquímica do curso de Medicina Veterinária, estamos agora na terceira videoaula do conteúdo de Introdução ao Metabolismo. Bom, quando nós estamos nas vias metabólicas catabólicas, em que a energia química vai ser extraída de nutrientes energéticos presentes nos alimentos, essa extração de energia desses nutrientes, ela se dá em 3 estágios que foram inicialmente descritos por Krebs. Anotem esse nome, Krebs. Ele voltará em breve, ok? Bom, de acordo com Krebs, portanto, a extração de energia dos nutrientes presentes nos alimentos se dá em 3 estágios. O primeiro estágio é aquele em que o alimento é quebrado em unidades menores. É o processo de digestão. Vocês estudam isso em fisiologia, né? Ele nada mais é do que um processo preparatório em que os grandes nutrientes poliméricos presentes nos alimentos são convertidos em unidades menores, os monômeros, e nenhuma energia útil é capturada nessa fase, tá? Segunda etapa do processo de obtenção de energia, de extração de energia a partir dos alimentos, é aquele na qual as pequenas moléculas, leia, os monômeros desses nutrientes energéticos são degradados a unidades simples e essenciais. Então, monossacarídeos, monômero de carboidrato, principalmente os ácidos graxos, monômero de lipídios, né? O glicerol, que também é monômero de lipídio, e os aminoácidos, que são monômeros de proteína, são degradados nesse segundo estágio de extração de energia dos alimentos em unidades de acetila ligadas à coenzima A, ou seja, degradados em unidades de acetila da molécula conhecida como acetilcoenzima A, tá? Então, monossacarídeo é degradado em acetilcoenzima A, ácido graxo é degradado em acetilcoenzima A, glicerol é degradado em acetilcoenzima A e a grande maioria dos aminoácidos é degradado em acetilcoenzima A. Nesse processo de degradação de monômeros de biomoléculas e acetilcoenzima A gente tem uma produção de uma pequena quantidade de ATP, tá? Bom, então, se não tem produção de energia na primeira, se a segunda etapa tem pequena produção de ATP, bom, a terceira etapa, então, é a responsável pela produção da maior quantidade de ATP que a gente extrai de um nutriente energético, não é, Rafael? E essa terceira etapa nada mais é que a grande maioria do ATP, ele vai ser produzido pela oxidação completa desses grupos acetil do acetilcoenzima A produtos completamente oxidados, que nesse caso a gente está falando de CO2. Então, o acetilcoenzima A, produzido na segunda etapa, através da degradação de monossacarídeos, ácidos graxos, glicerol e aminoácido, na terceira etapa, que envolve basicamente 2 metabolismos, que é o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, esse acetilcoenzima A é oxidado completamente a CO2. E, nesse caso, ocorre uma grande quantidade de ATP produzido. Por quê, Rafael? Bom, porque a gente vai ver que na oxidação completa de acetilcoenzima A CO2 vão ser produzidos alguns ATPs a partir de moléculas de alto potencial de fosforila, mas são liberados uma grande quantidade de elétrons e prótons nessas reações do ciclo do ácido cítrico. Esses elétrons e prótons são capturados por moléculas aceptoras, como é o caso do NAD+, ou do FAD. E essas moléculas aceptoras de elétrons e de prótons vão levar, em segunda instância, a produção de um gradiente de prótons na membrana plasmática de bactérias respiradoras ou na membrana mitocondrial interna, e é esse gradiente de prótons que vai impulsionar uma grande síntese de ATP. Principalmente, esse gradiente de prótons vai ser gerado quando os elétrons, que vão estar dentro dessas moléculas aceptoras,
vão ser transferidos para a molécula aceptora final de elétrons, que é o oxigênio. Então, nessa última etapa da extração de energia dos nutrientes energéticos, através de metabolismos que vão oxidar completamente as unidades de acetil do acetilcoenzima A, no ciclo do ácido cítrico e na fosforilação oxidativa, a gente vai ter a produção de CO2, o consumo de oxigênio e a produção da maior quantidade de ATP das vias catabólicas, tá? Então, essas 3 etapas agora esquematizadas numa figura estão aqui. Então, a gente tem o estágio 1, que é o estágio de digestão dos nutrientes energéticos poliméricos nos seus respectivos monossacarídeos, lipídios em ácido graxo e glicerol, polissacarídeos em glicose e outros monossacarídeos e as proteínas nos aminoácidos. Por metabolismos específicos que nós estudaremos ao longo do nosso curso de bioquímica, cada um desses monossacarídeos vai ser degradado em unidades acetilcoenzima A, com uma pequena produção de ATP nesses metabolismos. O acetilcoenzima A, que é uma molécula produzida pela degradação de todos esses monossacarídeos, ele vai entrar no estágio 3 de extração máxima de energia, onde acetilcoenzima A vai ser completamente oxidado a CO2 no ciclo do ácido cítrico e os elétrons extraídos das unidades de acetilcoenzima A vão ser, na fosforilação oxidativa, entregues ao seu aceptor final, que é o oxigênio produzindo a água, produzindo nesse processo um gradiente de prótons através de uma membrana, que pode ser membrana plasmática de bactéria ou membrana mitocondrial interna, e é esse gradiente de prótons que vai levar à produção de uma grande quantidade de ATP. Ok, pessoal? Bom, feito essa breve introdução, a gente precisa agora apontar alguns padrões recorrentes das vias metabólicas dos diferentes organismos. São padrões corriqueiros nos metabolismos que a gente vai estudar. Que padrões são esses? Bom, primeiro a gente já tem discutido bastante. O ATP é um carreador ativado de grupos fosforila, e é a transferência desses grupos fosforila a partir do ATP através de quebra de ligação fosfoanidro, é sempre uma reação extremamente exergônica e que libera uma grande quantidade de energia livre usada tanto para geração de trabalho, movimento e deslocamento, quanto também, como nós já cansamos de falar, acoplada a outras reações endergônicas, impulsiona essas reações para a ocorrência termodinamicamente favorável, tá? Quando a gente está falando de organismos aeróbicos, a gente está falando que o aceptor final de elétrons das vias catabólicas é o oxigênio, né? Então, existem algumas reações em que elétrons vão ser extraídos das nossas moléculas energéticas, dos nossos combustíveis. E esses elétrons não podem ficar soltos na célula. Portanto, nas vias metabólicas, esses elétrons extraídos dos combustíveis energéticos vão ser transferidos para moléculas carreadoras especiais, que nada mais são do que nucleotídeos pirimídicos ou flavinas, que são moléculas que têm a capacidade de se ligarem aos elétrons. E essas moléculas, ao receberem os elétrons advindos da oxidação das moléculas orgânicas, essas moléculas se tornam extremamente reduzidas e têm elétrons de alto potencial para serem transferidos para o aceptor final de elétrons, que é o oxigênio. Uma dessas moléculas, que é aceptora de elétrons, é o NAD. O NAD+, é a forma oxidada desse carreador de elétrons. Quando um combustível vai participar de uma reação de oxidação, vão ser retirados elétrons dele. Os elétrons são transferidos para a forma oxidada do NAD+, transformando o combustível agora na sua forma oxidada, e o NAD+, que recebeu os elétrons, fica transformado na sua forma reduzida, que é o NADH. Então, na forma oxidada,
o NAD+, aceita um próton H+, e 2 elétrons, ficando na sua forma reduzida NADH e liberando um próton H+, para o ambiente, tá? Um outro carreador de elétrons importante é houve só um erro aqui, acho que voltou ao normal. Bom, um outro carreador importante dos metabolismos aeróbicos é o FAD, né? O FAD, gente, também tem essa capacidade de, quando está na sua forma oxidada, que é FAD, de aceitar elétrons, tá? E aí, no caso do FAD, na sua forma oxidada, ele pode aceitar 2 prótons H+, e 2 elétrons, se transformando na sua forma reduzida, que é o FADH2. Então, diferente do NAD, que vira NADH e libera um próton H+ para o ambiente, o FAD se transforma em FADH2, transportando 2 elétrons e 2 prótons H+. Nós veremos no ciclo do ácido cítrico que a oxidação de unidades de acetil com a enzima A nesse metabolismo vai levar à produção de moléculas de NADH e de FADH2 em etapas importantes. Bom, quando a gente pensa agora em vias de biossíntese, a gente também tem moléculas carreadoras de elétrons que são empregadas em vias de biossíntese. Por quê? As biossínteses, diferente do catabolismo, que envolve muitas reações de oxidação, as biossínteses envolvem muitas reações de redução. E para você reduzir um reagente em um produto, você precisa de elétrons. E esses elétrons, muitas vezes, são transportados em moléculas carreadoras. Mas, no caso da biossíntese, não estamos falando mais de NADH nem de FADH2. Nas reações de biossíntese, a molécula transportadora, carreadora de elétrons, é o NADPH. E o NADPH nada mais é do que uma forma reduzida da nicotinamida, adenina dinucleotídeo fosfato. O que difere, Rafael, o NADPH do NADH? Nada mais, nada menos do que esse grupo fosfato aqui, né? Que vai estar ligado a uma hidroxila 2, né? Que não existe no NADH, tá? Se vocês olharem as duas imagens, vocês vão ver que as duas moléculas são idênticas, só que o NADPH ele é fosforilado, né? Ele tem esse grupo fosforila ligado aí na hidroxila 2, né? E o NADH não tem. Então, o NADH, ele é utilizado nos catabolismos, enquanto que o NADPH é utilizado nos anabolismos. Ok? Bom, e aí, o NADP+, quando está na sua forma oxidada, ele aceita elétrons e prótons e se transforma na sua forma reduzida, que é o NADPH. E é a forma reduzida e que é empregada nas vias de biossíntese para a liberação de elétrons necessários nessas vias. E quando ele é consumido em uma via de biossíntese, entregando elétron para alguma molécula lá, ele volta a ficar na sua forma oxidada, sendo regenerado em metabolismos que liberam elétrons e ele capta, tá? Então, basicamente, é isso que acaba acontecendo. Lá na fotossíntese, por exemplo, nós veremos que tem reações que liberam elétrons, reduzindo NADP+ a NADPH, e outras reações que vão empregar esses elétrons, oxidando NADPH a NADP+, e a gente vai estar falando isso basicamente lá nas aulas de fotossíntese. Um outro padrão recorrente dos metabolismos é a questão dos grupos, dos transportadores de grupos acila, né? Então, essas unidades acetil, elas se ligam à coenzima A por uma ligação tioéster, produzindo a molécula acetil coenzima A. E o ΔG para a hidrólise do acetil coenzima A em unidades acetil e regenerando a coenzima A é sempre muito exergônico. Então, a gente vai ver muitos metabolismos em que a unidade acetil é ligada à coenzima A, tá?
Bom, aqui a gente tem, então, várias moléculas carreadoras, o grupo carreado, e a gente percebe que muitas moléculas carreadoras empregadas no metabolismo são derivadas de vitaminas, e é por isso que as vitaminas têm uma importante função reguladora do metabolismo, tá? Então, mais uma vez aqui, para não deixar ficar dúvida, né? A gente tem o anabolismo e o catabolismo, né, sendo conectados aí pela energia, né, nas vias catabólicas, elétrons são liberados, né, e NAD e FAD são convertidos em NADH e FADH2, e esses, por sua vez, entregam elétrons para o oxigênio, produzindo gradiente de prótons que levam, em última instância, à síntese de ATP. Os anabolismos vão empregar o NADPH, entregando elétrons para metabólitos oxidados, levando à produção desses metabólitos reduzidos. E o NADPH, depois que entrega os elétrons nessas reações anabólicas de redução, ele fica oxidado a NADPH, que tem que ser regenerado em outras reações metabólicas que liberam elétrons. Bom, outro padrão recorrente nas vias metabólicas que a gente vai conversar são as principais reações químicas empregadas. Então, nos metabolismos que a gente vai estudar aqui em bioquímica, basicamente a gente vai ter reações de oxirredução, ligação que exige clivagem de ATP, reações de isomerização, reações de transferência de grupo, reações de hidrólise, reações de acréscimo ou remoção de grupos funcionais. Nesse slide a gente tem a descrição de cada uma, nos próximos a gente vai detalhar melhor essas reações. Bom, primeira reação que é comum aos metabolismos são as reações de oxirredução. Reações que envolvem oxidação de um componente em outro, acoplada à reação de redução de um componente em outro. Nesse caso das reações de oxidação-redução, lembrando que oxidação é perda de elétrons, redução ganho, a energia utilizável sempre vai prover da oxidação de compostos orgânicos de carbono. Então, a gente vai ver que a energia útil para a síntese de ATP vem, em primeira instância, da oxidação de algum composto orgânico e a redução de moléculas carreadoras, muitas vezes. Então, por exemplo, o succinato, quando é oxidado a fumarato, libera elétrons, que vão ser entregues para o FAD na sua forma oxidada, produzindo o FADH2, que é a forma reduzida. O malato, quando é oxidado a oxalocetato, ele perde elétrons, o malato perde elétrons, transfere esses elétrons para o NAD+, que está na sua forma oxidada, e este se transforma em NADH, que é a forma reduzida. Esses são exemplos de reações que nós veremos de oxirredução muito importantes nos metabolismos energéticos que a gente vai estudar. Reações de ligação são aquelas em que a formação de ligações para que você forme ligações, você precisa de utilizar para isso energia livre, que muitas vezes vem da clivagem de ATP. Então, por exemplo, quando você vai formar ligações carbono-carbono, você precisa de energia, porque a formação de ligações carbono-carbono é uma reação endergônica. Para que essa reação aconteça, você tem a hidrólise de ATP, que é exergônica, que libera uma grande quantidade de energia livre suficiente para a formação de ligações carbono-carbono. Então, por exemplo, quando você pega o piruvato e vai adicionar a ele uma unidade de carbono ligado ao oxigênio, advinda do CO2, você vai gerar a ligação de um carbono do piruvato ao carbono do CO2. Isso é endergônico. Mas se você hidrolisa um ATP, libera energia suficiente para promover a ligação carbono-carbono, produzindo como produto oxalocetato. Vejam que você, para produzir oxalocetato, criou essa ligação carbono-carbono, liberou ADP e ortofosfato, né? Porque a energia para produzir uma ligação carbono-carbono, ela veio da hidrólise de ATP. Reações de isomerização são aquelas reações que promovem um rearranjo de átomos em ligações específicas dentro de uma molécula. E muitas vezes essas reações de isomerização, que promovem o rearranjo de átomos dentro de uma molécula, preparam uma molécula
para alguma reação seguinte. Então, a gente vai ter várias reações de isomerização. Quando a gente tem, por exemplo, no ciclo do ácido cítrico, a isomerização do citrato e isocitrato, que prepara para uma etapa seguinte. As reações de transferência de grupos, muitas vezes, envolvem a transferência de um grupo de um reagente para o outro, levando à produção de dois produtos, né? Então, por exemplo, quando a gente tem a glicose e a ATP, e a transferência de um grupo fosforila do ATP para a glicose, produzindo glicose 6-fosfato e ADP, a gente tem uma transferência de grupo. Aquelas reações de transferência utilizando moléculas com alto potencial de transferência de fosforila, muitas vezes transferem grupos fosfato de uma molécula de alto potencial de transferência de fosforila para outra, é uma reação desse tipo, conforme a que está aqui exemplificada, de transferência de grupo. No caso, o grupo é um grupo fosfato. Reações de hidrólise são aquelas que envolvem a clivagem de ligações por adição de água e muitas vezes são envolvidas na clivagem de grandes moléculas nos seus componentes mais simples. Os processos de digestão lá da etapa 1 da extração de energia de nutrientes são formados por reações de hidrólise. E a gente tem reações envolvendo as liases, né? Em que grupos funcionais podem ser adicionados, né, a dupla ligações, levando à formação de ligações simples, ou também, por outro lado, grupos funcionais são removidos de moléculas, transformando ligações simples em ligações duplas, né? E isso vai aparecer em vários momentos das vias metabólicas, tá? Bom, outro padrão recorrente também nas vias metabólicas são os processos de regulação do metabolismo, tá? O metabolismo é regulado por 4 formas principais, a saber, a primeira, quantidade de enzimas, né? Não podemos esquecer que as enzimas, em sua grande maioria, são proteínas e são produzidas pelo processo de transcrição de genes específicos, que nós veremos com mais detalhes lá na Biomol. Então, a alteração da taxa de transcrição dos genes que codificam as enzimas automaticamente vai modificar a quantidade de enzima disponível na célula. E como as vias metabólicas são catalisadas por enzimas, se não tem enzima, a via metabólica está mais lenta. Então, a alteração da quantidade de enzima é uma forma de regular um processo metabólico. A atividade catalítica das enzimas também pode ser controlada. E como eu disse lá atrás, a grande maioria das enzimas empregadas no metabolismo, ela envolve enzimas alostéricas. Então, o controle alostérico reversível, utilizando como molécula alostérica um produto final da via, pode agir como inibidor de alguma enzima. Esse tipo de controle, em que o produto inibe alguma enzima, é o que a gente chama de inibição por retroalimentação, tá? Ou feedback inhibition. É uma das principais formas de regulação do metabolismo. Outra forma é a modificação covalente reversível, que muitos hormônios fazem com algumas enzimas. Mas o controle da atividade de uma enzima, aumentando ou diminuindo a afinidade dela por um substrato, por exemplo, é uma segunda forma de regular os processos metabólicos. Outra forma da gente regular o metabolismo, a velocidade com que o metabolismo acontece, é controlar a acessibilidade dos substratos pelas enzimas. Então, a compartimentalização em diferentes locais da célula, em diferentes organelas, de substratos e enzimas, leva à regulação dos processos metabólicos. Então, a gente, através dessa compartimentalização, a gente segrega em diferentes locais da célula, em diferentes organelas, reações ou metabolismos opostos, e isso leva a um controle do fluxo de substratos e produtos entre esses compartimentos, regulando, em última instância, o acesso das enzimas aos seus substratos. Regula o metabolismo e evita aquilo que eu falei lá na aula da introdução à bioquímica, evita o ciclo fútil. E a quarta forma de regulação do metabolismo é o estado energético da célula, que nada mais é do que carga energética da célula. A carga energética de uma célula é calculada por essa fórmula, tá? E ela mede o quanto de energia instantânea está disponível na célula, tá? Esse valor pode variar de 0 a 1, tá?
Carga energética 0, a célula está sem energia. Carga energética 1, ela está com muita energia. A carga energética da maioria das células vai variar entre 0,8 e 0,95. Ela se mantém nesses números por um tamponamento, tá? Que é causado por vários sistemas de controle que a gente tem dentro da célula e, de maneira geral, a gente tem que as vias produtoras de ATP, os catabolismos, são inibidas por carga energética alta, porque se tem muita energia, para que você vai extrair mais energia de combustível? Enquanto que as vias que utilizam o ATP, que são as anabólicas, elas acabam sendo estimuladas por carga energética alta. Então, o estado energético da célula também regula as vias metabólicas de consumo, anabolismos, ou produção, catabolismos de energia. E para concluir essa última videoaula de introdução aos metabolismos, a gente tem uma imagem aqui com as principais vias metabólicas que nós vamos estudar nessa segunda metade do nosso curso de bioquímica, tá? Então, em azul, a gente tem basicamente os metabolismos de carboidratos, aqui especificamente os catabolismos de carboidratos. Então, a gente vai estudar ainda nessa postagem a glicólise, tá? A gente vai estudar por ENP a via das pentoses fosfato e presencialmente a gente vai estudar o ciclo do ácido cítrico, tá? A gente vai ter aulas de biossíntese de carboidratos, fotossíntese. A gente também vai ter aula de degradação de lipídios. Um dos principais metabolismos de degradação ao catabolismo de lipídio é a beta-oxidação. A gente vai ter aula de degradação de aminoácidos, que tem como um dos principais metabolismos destaque o ciclo da ureia, e nós também vamos estudar presencialmente. Vamos ter biossíntese de lipídios e biossíntese também de aminoácidos. E todos esses metabolismos acabam conversando com a fosforilação oxidativa, tá? Bom, pessoal, concluo aqui, então, a aula de introdução ao metabolismo e chamo a atenção para a figura aqui do nosso slide de referências bibliográficas, né? O mapa metabólico, ele lembra muito a disposição de linhas de metrô em grandes centros urbanos, né? A gente percebe que quando a gente tem uma cidade que tem uma boa infraestrutura de metrô, existem várias estações de conexão de uma linha com a outra. E no metabolismo, nós também temos intermediários comuns, moléculas compartilhadas entre várias vias metabólicas que permitem a integração metabólica, porque todo esse metabolismo precisa ser regulado de forma integrada para que ele ocorra de forma eficiente e levando à manutenção da vida da célula e do ser vivo. No final dessas aulas de metabolismo, a gente vai ter uma aula de integração metabólica, onde tudo vai fazer mais sentido, tá? Até lá, sugiro que vocês acessem o mapa metabólico pelo link disponível nesse conteúdo no AVA. Quando a gente estiver presencialmente, sempre terão em mãos nas aulas o mapa metabólico, que vai ser um companheiro de jornada nessa segunda metade do nosso curso de bioquímica. Tendo dúvidas, entre em contato comigo. Ainda nessa postagem, a gente vai ter um outro conteúdo, que já é a introdução ao metabolismo dos carboidratos, a glicólise, tá? Então, não deixem de assistir às próximas videoaulas do conteúdo de introdução ao metabolismo dos carboidratos, ok? Não deixem também de fazer a atividade avaliativa dessa postagem. Espero que possamos nos ver em breve nas aulas presenciais lá no Campus Bambuí. Um grande abraço para vocês, bons estudos e até a próxima videoaula.